Meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus continuem sobre as nossas vidas, que Ele nos abençoe com a sua presença neste nosso momento de culto online. Que pela graça do Senhor é uma fase que deve estar chegando ao fim, porque com a segunda dose da vacina estamos aí, pelo menos a nossa esperança é que nós estejamos aí no final dessa pandemia e o mais breve possível nós teremos a oportunidade de estarmos todos reunidos fisicamente na igreja. Eu gostaria de conversar neste momento, nessa oportunidade, sobre o texto de Mateus, capítulo 10, texto que mostra as dificuldades que os apóstolos, os primeiros discípulos de Jesus, haveriam de enfrentar pelo fato de serem seguidores de Cristo. E eu quero basear ainda a esta meditação no trecho que vai do versículo 37 até o 38 do capítulo 10. Na verdade, todo o trecho, a perícope, ela vem do verso 34 até o verso 39, texto que fala sobre essas dificuldades que os discípulos enfrentariam, mas eu gostaria de focar a meditação apenas no verso 37 e no verso 38, que dizem assim: que quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. O texto faz referência aí pelo menos 3 vezes sobre pessoas que não são dignas de Cristo. Isso, meus irmãos, isso deve fazer a gente refletir. E eu queria refletir sobre o momento em que a igreja está vivendo. Porque pela graça de Deus, meus irmãos, hoje, ainda aqui na nossa cidade, com essa segunda dose da vacina, nós enxergamos, a nossa esperança é que nós estamos caminhando para aquilo que poderíamos chamar do pós-pandemia, né? E vai ser um momento novo, e um momento novo onde a igreja deve estar preparada, né, para os desafios que esse momento trará. Tenho percebido que neste ano e meio que nós enfrentamos essa pandemia de Covid, algumas pessoas que faziam parte da igreja, elas estão afastadas, talvez desanimadas, talvez perdidas. Outras que ainda nunca tinham o hábito de frequentar uma igreja, estão pensando na possibilidade. As pessoas estão perdidas. As pessoas estão procurando uma salvação. E nós temos a mensagem que salva e que liberta. E a igreja precisa entender que, assim como o pastor norte-americano Bill Hybels diz, ela é a esperança do mundo. A igreja local é a salvação do mundo. Por quê? Porque nós temos a mensagem que pode salvar pessoas, a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. E falando de perigos, falando dos perigos que cercam também a vida da igreja, e certamente neste momento fazem parte da nossa vida, e a gente precisa atentar para isso, meus irmãos, existe um perigo que ronda a igreja diariamente, é o perigo da suavização da mensagem do Evangelho. O perigo de olharmos para a mensagem do Evangelho e para que ela fique mais palatável, mais fácil de engolir, a gente elimine algumas palavras e algumas passagens que exigem de nós postura. As pessoas querem coisas fáceis. Eu, meditando nesse texto, eu me lembrei lá nos anos de 1981, 82, quando eu assistia televisão ainda lá no apartamento na Vila Prudente, em São Paulo, e o meu pai, quando ele queria mudar o canal da televisão, ele tinha que levantar e ir lá com o dedo dele no aparelho da televisão, aquela televisão de tubo gigantesca, para mudar de canal. Por quê? Porque naquela época ainda era muito raro você ter, por exemplo, uma TV com controle remoto. Mas o que acontece? A partir do momento onde o acesso a TVs de controle remoto fica mais fácil, as pessoas não queriam mais uma televisão sem controle remoto. É apenas um exemplo, mas a gente aplica isso para tudo na vida. Nós vivemos em uma sociedade que valoriza o que é a facilitação da vida, meus irmãos. Onde a tendência é procurar maneiras de diminuir ou facilitar o que é a realização das tarefas. Para quê? Para que a gente consiga realizar cada vez mais com menos recursos. O caminho da sociedade que nós vivemos é eliminar tudo aquilo que nos dê trabalho, ou pelo menos tentar fazer o trabalho com menos esforço. Mas mesmo inconscientemente, a gente acaba trazendo essa bagagem cultural para dentro da igreja.
né, e querendo assim também suavizar a mensagem que é de propriedade exclusiva da igreja, o Evangelho, né, que está relatado nas páginas da Escritura Sagrada, e suavizar assim, transformar o Evangelho em algo que ele não é. É um grande perigo que ronda a nossa vida, e como cristãos nós precisamos o tempo todo entender isso, né, perceber se de fato nós estamos focados e centrados no Evangelho de Cristo Jesus. Mas quando a gente fala de Evangelho, uma pergunta surge, ela emerge, né? O que é o Evangelho? E eu quero começar listando aqui o que o Evangelho não é. Eu quero dar 3 aspectos aqui que de fato não podem ser confundidos com o Evangelho. Em primeiro lugar, o Evangelho, meus irmãos, não é uma receita de autoajuda. Muita gente quer olhar para a Bíblia e procurar na Bíblia tão somente, né, uma solução ali para os problemas que ela enfrenta. Né? A pessoa tem dúvidas em relação à vida profissional, à saúde, a relacionamentos, e muitos utilizam-se da Bíblia como se estivessem em uma livraria na seção de autoajuda, onde aqueles livros lá estão dando 10 dicas para você melhorar o seu condicionamento físico, 10 etapas para você construir, né, uma nova vida financeira. E muitas vezes as pessoas olham para a Bíblia como se ela fosse um livro de autoajuda. Mas em primeiro lugar, o Evangelho não é uma receita de autoajuda. Vamos continuar vendo que não é o Evangelho. Em segundo lugar, o Evangelho, meus irmãos, não é uma prática. Não é a prática de uma espiritualidade comum. Se tem algo que está em moda hoje é ter fé. Mas o Evangelho não é apenas sobre ter fé, mas é sobre em quem nós temos fé. Tem gente que tem fé em cristais, tem gente que tem fé na natureza, nos animais, né, no mar, né, na criação. Tem gente que tem fé em pessoas famosas, né, celebridades, tem gente que tem fé no dinheiro. Então, o Evangelho ele não significa você praticar espiritualidade. Não é sobre ter fé, mas é sobre em quem nós temos fé. E ainda em terceiro lugar, o Evangelho não é um seguro contra a desgraça. Tem gente que diz o seguinte: se eu tiver a minha Bíblia aberta na sala, no Salmo de número 91, né, é como se fosse um seguro contra acidentes domésticos. Então o Evangelho não é uma receita de autoajuda, o Evangelho não é a prática de espiritualidade, né, como tantas pessoas procuram em tantos caminhos, e o Evangelho também não é um seguro contra a desgraça. Agora, o que é o Evangelho? Eu faço uso aqui das palavras do pastor Timothy Keller, que ele diz o seguinte, que o Evangelho é uma mensagem sobre como nós fomos resgatados de um perigo. O próprio termo Evangelho, ele diz, tem origem em uma notícia sobre um fato já ocorrido e capaz de transformar a existência. Nesses dias onde as pessoas suavizam todas as mensagens difíceis, né, ele vai dizer então que, e aqui eu vou dar também, como eu dei 3 aspectos negativos do que de fato o Evangelho não é, nas palavras de Keller, ele também dá 3 pontos aqui explicando o que é o Evangelho. Ele diz o seguinte: o Evangelho é uma boa notícia, não um bom conselho. O Evangelho é a boa nova da salvação. Em segundo lugar, ele diz: o Evangelho é uma boa notícia que nos anuncia que fomos resgatados e salvos. E em terceiro lugar, Keller vai dizer que o Evangelho é a boa notícia sobre o que Jesus Cristo fez para restaurar o nosso relacionamento com Deus. O Evangelho, meus irmãos, é a história sobre a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E tudo isso, né, e tudo o que isso implica. Então eu preciso entender que quando eu estou na igreja, quando eu estou junto com os meus irmãos, eu estou e devo estar centrado na mensagem sobre a vida, a morte e a ressurreição de Cristo. Esta é a mensagem central de toda a Escritura Sagrada. E nós precisamos entender isso. E nós precisamos nos aprofundar nesse entendimento para saber se de fato nós estamos suavizando a mensagem de Cristo ou se nós estamos vivendo ela da forma como o Senhor quer. O Evangelho, então, entendido dessa maneira, meus irmãos, ele vai implicar para nós pelo menos 2 aspectos aqui: o aspecto do desapego e o aspecto da prioridade. O que eu quero dizer com isso?
desapego de coisas que não são fundamentais para a nossa vida. O Evangelho ele vem para mostrar para nós que muitas vezes nós estamos passando dias, meses, talvez anos, correndo atrás de coisas que são supérfluas, que são passageiras. E por que prioridade? Porque ele vai nos mostrar aquilo que de fato nós precisamos. É um direcionador, né? É uma bússola que nos leva para o caminho daquilo que nós precisamos na vida. Como o salmista Davi vai dizer no Salmo 16, dizendo: Senhor, Tu és o meu tesouro, outro bem eu não possuo, senão a Ti somente. E quando a gente fala ainda de prioridade, né, querendo dizer que o Evangelho, ou seja, que Jesus Cristo, que é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, quando a gente fala que Ele é a nossa prioridade, nós estamos também concordando com o apóstolo Pedro, que na sua primeira carta, no capítulo 3, verso 15, diz o seguinte: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Olha o que Pedro está dizendo, né? Santifiquem a Cristo como Senhor no coração de vocês, estejam preparados para falar sobre Ele, para todo aquele que perguntar para você por que você tem fé em Cristo. E é interessante que a mensagem de Pedro é tão enfática nesse sentido, que ao terminar, né, a sua segunda carta, ele mais uma vez vai trazer a exortação no sentido de conhecermos Cristo, quando ele diz lá na segunda carta, então, no capítulo 3, verso 18, o seguinte: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Você consegue perceber o que Pedro está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: olha, por mais que essas palavras prioridade e desapego não estejam implícitas aqui, explícitas aqui, elas certamente fazem parte da mensagem que Pedro está trazendo para nós. Por quê? Porque eu preciso me desapegar de coisas que eu não preciso. Né? Que coisas que a palavra de Deus vai dizer que elas não são fundamentais para a nossa vida. Meus irmãos, quantas vezes nós passamos anos e anos crescendo em conhecimento de tanta coisa que no final das contas não vai servir para nada. A gente não vai levar nada daqui. Ao mesmo tempo em que muitas vezes parece que entra ano, sai ano, e a gente não cresce na graça, a gente não cresce no conhecimento de Cristo. E aí o que acontece? Quando a igreja ela não cresce na graça e no conhecimento de Jesus, ela se torna vulnerável, ela começa a olhar, né, mais para os outros passos. Sabe aquela história de que a grama do vizinho é sempre mais verde? Ela começa a olhar para outras mensagens, ela deixa a mensagem da Bíblia de lado e ela vai começando a pensar assim: nossa, aquela outra mensagem ali, aquele Jesus ali é mais suave, aquele Jesus ali, olha, aquela igreja ela fala mais sobre a graça, sobre o amor. Ela não fala sobre o pecado. E tem pregadores, irmãos, nos nossos dias, que já fizeram a opção, né, aberta e claramente, de não pregar sobre pecado, porque afinal de contas as pessoas já sofrem tanto. Só tem um problema. O Evangelho, ele nos mostra de que a história sobre a vida, a morte e a ressurreição de Jesus, de que o salário do pecado é morte. E uma pessoa que não tenha o conhecimento sobre isso, a pessoa pode estar caminhando para o inferno, achando que porque ela de vez em quando ela realiza ali um ato de amor ao próximo, né, uma boa ação, ela está comprando a salvação. Mas o Evangelho é aquele que diz o seguinte, que só existe um caminho, né? Eu sou o caminho, e o Senhor Jesus Cristo diz: não existe outro caminho, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está lá no Evangelho de João. E a gente precisa entender, então, que não dá para suavizar essa mensagem. Sabe por que não dá? Porque quando ela é suavizada, ela fica descaracterizada. Descaracterizada, ela pode fazer com que a sua eficácia ela não seja alcançada na vida da pessoa. Qual que é a eficácia do Evangelho? É a salvação. O Evangelho é eficaz. A morte de Cristo na cruz do Calvário teve um significado. Jesus morreu ali para salvar o pecador que ele escolheu antes da fundação do mundo. E aí uma pessoa que não conheça isso, por quê? Porque em determinado lugar o Evangelho não é pregado da forma correta, a pessoa pode caminhar para o inferno. Por quê? Porque ela vai confiar em outro meio de salvação a não ser o único caminho, que é Jesus Cristo. Então, perceba, né, qual é uma das grandes dificuldades, perceba qual é um dos grandes desafios
para a igreja neste momento em que nós estamos, com a graça do Senhor, vencendo essa pandemia, né? Onde as pessoas estão, muitas delas mais abertas para o Evangelho. A gente precisa, né, do Evangelho bíblico, nós precisamos, né, das palavras de Cristo, né, independentemente se elas soam aos nossos ouvidos como palavras que não vão exigir nada de nós, ou como palavras que vão exigir uma postura e uma mudança de vida. A gente precisa refletir sobre isso. E fazendo uma avaliação pessoal, então, agora da nossa vida, daquilo que nós precisamos nos desapegar e daquilo que nós precisamos ter como prioridade, eu queria que você olhasse na sua Bíblia agora para esses dois versículos, Mateus 10, versos 37 e 38. Vamos ver o que isso tem a nos ensinar, o que esses versos têm a nos ensinar. Em primeiro lugar, verso 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Para entender esse versículo aqui, eu faço uso das palavras de William Hendrickson, que ele, comentando sobre esse versículo, ele diz o seguinte, abre aspas, que pertencer a Cristo é um privilégio tão inestimável, ele vai dizer, que nenhuma outra relação pode substituí-lo. É um dever tão imperativo que nenhuma outra obrigação é mais obrigatória. Pertencer a Cristo. Nós percebemos que Pedro e os outros apóstolos entendem isso quando a gente vai lá para Atos 5, verso 29, que diz o seguinte, então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Meus irmãos, pertencer a Cristo, né? O que significa pertencer a Cristo? Significa, sabe o que? Que nós devemos viver de tal forma, de tal maneira, que as pessoas, quando olharem para nós, quando elas observarem as nossas atitudes, as nossas palavras e o nosso estilo de vida, elas entendam, observando tudo isso, que nós seguimos um mestre, que nós temos um mestre na nossa vida e que esse mestre é Jesus, é o Jesus Cristo, o Jesus da Bíblia. E aí eu deixo uma pergunta para você. Será que quando as pessoas olham para você, elas enxergam Cristo? É uma pergunta que eu preciso fazer para mim. Quando as pessoas me olham, elas enxergam Cristo Jesus? Pertencer a Cristo significa também que nós vivemos com um propósito, o propósito de propagar a mensagem do reino de Deus. Mas da mesma forma, você pode fazer a pergunta, mas o que é reino de Deus? Afinal de contas, a gente ouve tanto isso no Evangelho de Mateus. Agora, o que significa reino de Deus? O estudioso das Escrituras Michael Gorin, ele afirma sobre isso. Ele traz uma definição sobre o que é reino de Deus. Eu quero compartilhar com você. Gorin diz o seguinte, que o reino de Deus é antes de tudo, olha que interessante, o reino de Deus é antes de tudo o poder de Deus em ação no Messias e por meio do Espírito para restaurar toda a criação e toda a vida humana da contaminação do pecado e dos seus efeitos devastadores. Ele continua dizendo que em suas palavras e ações, Jesus revela que toda a história está rumando para essa restauração. O poder de Deus, o poder que Deus tem para curar, triunfará sobre o pecado, a morte e o mal no final de todas as coisas. Mas, mesmo agora, no interim da história, as pessoas podem conhecer algo acerca da libertação e bênção do reino de Deus. Olha que interessante, o Gorin está afirmando aqui que o reino de Deus é, antes de tudo, o poder de Deus em ação no Messias. Parece que ele está sendo coerente com as palavras do apóstolo Paulo, naquele versículo tão conhecido em Romanos 1,16, que diz o seguinte, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Irmãos, nesse versículo 38 aqui, o que o texto está dizendo? O que Jesus está dizendo? Que se a escolha é entre um pai ou Cristo, entre a vontade do Pai, não importa quão forte, quão ardente esta vontade seja, ela deve ser rejeitada. Se é entre um filho ou Cristo, que a vontade do filho, não importa quão veemente ela seja, ela deve ser sobrepujada. Ou seja, o amor a Cristo é predominante nas nossas vidas. Não tem discussão. Se Jesus ele diz que eu devo viver de tal forma, mas o outro fulano disse outra coisa. Mas quem que é o outro fulano? Nós não servimos a outros deuses, nós servimos ao Deus que subsiste em três pessoas, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito. E é na pessoa de Jesus Cristo, o Filho, que nós enxergamos
com mais clareza quem Deus é. E é Ele que vem para fazer a vontade do Pai. Então nós servimos a Cristo. Ele é o Senhor e Salvador da nossa vida. E as pessoas, ao olharem para mim, elas devem enxergar isso. Que o meu casamento, ele não é baseado no que a sociedade diz, ele é baseado no que Cristo fala. Que a forma de eu cuidar do meu filho, ela não é baseada no que os professores falam, porque a gente sabe que muitas vezes o professor ele desconhece a mensagem do Evangelho, né? E alguns têm algumas ideologias nefastas aí que tanto eles protegem e divulgam, mas a minha maneira de criar o meu filho, ela é dada para mim através, né, daquilo que o Espírito Santo aplica, que está na Escritura. Então as pessoas precisam olhar para mim e perceber que se aquilo que toma conta do brasileiro é o jeitinho brasileiro, né, a maneira do brasileiro agir é querer levar vantagem em tudo, olhando para mim as pessoas devem enxergar algo diferente. E a ponto de perguntarem que diferença é essa? E a gente ter a oportunidade de dizer essa diferença é Cristo. Meus irmãos, e aí, como eu mencionei, né, nos dois versículos, e nesse versículo aqui, ainda no verso 37, 3 vezes o Senhor vai dizer de pessoas que não são dignas dele. Olha lá, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Né? E quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. 2 vezes aqui e 1 vez no verso seguinte. Então o que isso quer dizer? Né? Isso quer dizer o seguinte, que os que rejeitam, né, o Senhor Jesus como prioridade na vida, os que rejeitam a lealdade a Jesus não são dignos dele. Ou seja, não merecem pertencer a ele e nem ser honrados por ele. Olha que coisa séria. A disposição de se sacrificar por Cristo deve ter uma causa total. Portanto, meus irmãos, as palavras do seguinte: quem ama pai ou mãe, filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim, elas são imediatamente seguidas pelo verso 38, que vai trazer um novo aspecto. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. E o que esse verso 38 quer dizer? Que levar a cruz de Jesus tornou-se um símbolo, né, de disposição de suportar a dor, a vergonha e a perseguição por amor a Jesus. À luz da plena revelação bíblica, meus irmãos, levar a cruz aplicada à nossa vida como cristãos só pode ter um único significado, ou seja, levar o seu vitupério, sofrer, né, por conta de Jesus, né, de forma submissa e também com alegria. Eu vou pegar 2 versos aqui para a gente perceber, não precisa abrir a sua Bíblia não, mas Hebreus 13, verso 13 diz o seguinte, que saiamos, pois, a ele fora do arraial levando o seu vitupério. E ainda Atos 5, do verso 40 a 42, o texto diz que chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, os soltaram. Os apóstolos sofrendo pelo nome de Jesus. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Verso 42, e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Né? Então o que a gente vê aqui? Que o discípulo de Cristo vai segui-lo independente das circunstâncias. Se os dias são de calmaria ou se a perseguição está batendo a porta. É interessante que esse verso de número 38, ele também tem o seu verso semelhante no Evangelho de Lucas, que no Evangelho de Lucas as palavras estão ali no verso 23 do capítulo 9. Lucas 9, 23 diz o seguinte: se alguém deseja vir após mim, que se negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então, ainda para perceber se Jesus é prioridade na minha vida, e se eu tenho me desapegado de outras coisas, né, que muitas vezes lutam ali para ser a prioridade, eu preciso entender que vir após mim significa o quê? Unir-se a Cristo como discípulo dele. Esse é o plano maior da nossa vida. Nós somos chamados a sermos adoradores verdadeiros, que adoram o Pai em espírito e em verdade. E a gente o adora quando nós olhamos para Cristo e dizemos o seguinte, que o nosso discipulado é aquilo que nós temos de mais importante na vida. Né? E aí a gente entende o que Jesus está dizendo: se alguém deseja vir após mim, ou seja, se alguém deseja unir-se comigo como meu discípulo,
A figura aqui, meus irmãos, tem como base o fato de que os seguidores de Cristo, não só os 12, mas nós também hoje, muitos outros seguidores, com frequência, né, eles acompanhavam o mestre, iam literalmente atrás dele. Onde Jesus ia, eles estavam ali. O que então a gente precisa perguntar? Deve fazer uma pessoa para que ela seja então considerada um verdadeiro discípulo? Né? Jesus ele diz o seguinte: bem, se a pessoa quiser vir após mim, em primeiro lugar, né, que ela se negue, ou seja, que diga de uma vez por todas não ao velho eu, né, o eu que se acha separado da graça reveladora. Né? Significa você olhar para a tua vida e perceber que muitas vezes você tem estipulado como prioridade outros caminhos. Agora, se você quer de fato ser um seguidor de Jesus, você não precisa abrir mão do teu trabalho, você não precisa mudar de região, mas você precisa seguir a Jesus Cristo. Você precisa negar a sua própria vida, no sentido de que quem tem um plano melhor para você não é você, é Cristo. Que quem tem o caminho para você não é você, é Cristo. Que quem manda na tua vida não é você, é Cristo. Em segundo lugar, ele está dizendo assim, em primeiro lugar que se negue, depois que tome a sua cruz. E tomar a cruz também está ligado aqui à disposição de sofrer pelo nome de Jesus Cristo. A disposição, assim como no texto que nós lemos agora, no texto de Atos, né, quando depois dos apóstolos receberem a ordem de não falarem mais, não pregarem mais em nome de Jesus, o verso 42 diz que eles se retiraram do sinédrio com alegria, porque eles foram considerados dignos de sofrer pelo nome de Cristo, e todos os dias eles não cessavam de pregar e de ensinar sobre Cristo. Todos os dias. Então, não dá para a gente suavizar essa mensagem. O desejo de Cristo é que nós falemos dele todos os dias. E aí eu pergunto mais uma vez para você, você como seguidor de Cristo, você como a pessoa que foi chamada por ele mesmo para realizar isso, você é enxergado pelos seus semelhantes, pelas pessoas que convivem com você como um seguidor? E finalmente, meus irmãos, essa pessoa, para ser considerada um discípulo de Cristo, deve começar a seguir e deve continuar seguindo Cristo. Seguir o Mestre significa pelo menos algumas coisas. Significa confiar nele. João 3,16 vai dizer isso. Significa caminhar em seus passos. 1 de Pedro 2,21 vai dizer isso. Significa obedecer aos mandamentos. João 15,14. Significa em gratidão pela salvação nele recebida, viver dessa forma. Né? Então eu preciso confiar, eu preciso caminhar segundo os seus passos, eu preciso obedecer aos seus mandamentos. Meus irmãos, é muito claro para mim, quando eu vejo textos como esse, que se existe algo que tem acontecido nos nossos dias é a suavização, né, da mensagem do Evangelho. É como se aquelas palavras que exigem de nós uma mudança, postura e arrependimento, nós deixássemos ela de lado e pegássemos apenas palavras que são fáceis da gente ouvir. Afinal de contas, quando você diz o seguinte, Jesus está com você todos os dias, muitas pessoas entendem, que bom, então posso continuar vivendo da forma que eu quero. Você está cansado, sobrecarregado, ele te ajuda. Mas o mesmo que fala essas palavras, que tanto trazem alento ao nosso coração, é aquele que diz o seguinte, você quer me seguir? Então, negue a si mesmo, tome a sua cruz. E aí você me segue. Então, que a gente possa refletir nessa palavra, que a gente possa orar ao Senhor para que nós tenhamos coragem, tenhamos convicção, a ponto de não menosprezar palavras de Cristo quando elas exigirem mudança das nossas vidas. Muitas vezes, quando a gente ouve uma mensagem dessa, nós não gostamos. Por quê? Porque o que essa mensagem implica? Que muitas vezes a gente precisa mudar atitudes. Mas quem quer que nós mudemos de atitudes não é esse que está no vídeo dizendo. Ele quer também, eu quero, claro. Mas quem quer que nós mudemos de atitude é Jesus Cristo. O Deus que se fez homem e habitou entre nós. Aquele que te tirou do império das trevas e o trouxe para o reino do Filho do seu amor. É o Pai que entregou o Filho que quer que você mude. É o Espírito Santo que habita em você, que quer que você seja mais parecido com Cristo. Então, meus irmãos, que ao olharem para mim e olharem para você, ao olharem para nós, para a nossa igreja,
as pessoas percebam Jesus Cristo. Esse é o nosso desafio. E que Deus, para tudo isso, nos ajude e nos abençoe. Vamos orar? Obrigado, ó Pai, porque a Tua palavra diz que nós devemos nos desapegar, ó Deus, de coisas que muitas vezes nos atrapalham a entender que a prioridade da nossa vida deve ser o Senhor Jesus. E que o Senhor nos dê forças, Pai, para amarmos o Senhor acima de todas as coisas, para vivermos de acordo com a Tua vontade e para negarmos, ó Pai, tudo aquilo que a Tua palavra diz que não deve fazer parte da nossa vida. Continua derramando graça e misericórdia e sustentando a vida da Tua igreja. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, que o amor do nosso amado eterno Pai, que a comunhão, que o consolo, que o ensino do Santo Espírito estejam sobre nós hoje e para todo sempre. Amém. E amém. Que Cristo seja cada dia, né, o nosso maior tesouro, o nosso maior alimento, a nossa maior necessidade e a nossa grande prioridade. Que Deus te abençoe.